Você sabe como acolher alguém que foi vítima de bullying ou de discriminação? Como se defender nesses casos? Meu nome é Mariúcha Bernardes Leiva e eu sou advogada. Em 2019, eu vi a minha vida se transformar ao me tornar mãe do Lorenzo. E desde então, a minha relação com a educação e com o direito mudou completamente. Essa virada de chave foi o que me inspirou a querer saber mais sobre as relações humanas e os impactos que elas têm em nossas vidas. Daí, surgiu a ideia de criar a websérie documental Além do Silêncio. Nesta primeira temporada, nós vamos falar sobre bullying e direitos. Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. No primeiro episódio, falamos sobre os significados do bullying, cyberbullying e os impactos na vida da pessoa que sofre essa violência. E neste episódio, iremos abordar o bullying junto com outras formas de discriminação e como a legislação brasileira tem tratado deste assunto. Atualmente, nós não damos mais o nome de vítima para quem sofreu bullying, e muito menos de agressor para aquele que praticou o bullying. Por que isso mudou, doutoras? Como o bullying ele é um problema complexo, quando a gente vai trabalhar na escola, a gente precisa trabalhar com essa complexidade, né? Por quê? Porque eu também concordo que a gente não pode colocar a criança num lugar de que ela é a vítima e não vai conseguir sair disso. Mas os educadores, eles precisam ter conhecimento que é uma criança mais frágil, né? E que ela vai precisar de ajuda. Sozinha ela não consegue sair, né? Quando eles passam muito tempo como vítimas de bullying, né? Como alvos de bullying, foi feita uma pesquisa em diversos países, né? E aí pegaram então adolescentes que já sofriam há 7 anos. E uma das perguntas que fizeram foi a seguinte: por que você acha que isso aconteceu com você? E a maior parte respondeu: eu não me lembro o que eu fiz, mas de alguma forma Acha que fez eu devo ter feito alguma coisa coisa para merecer. de E alguma se forma. acha merecedor daquele tipo de violência, né? Então é quando aí sim esse alvo se vitimiza, né? Por quê? Porque existiu, o bullying ele é uma violência velada, isso é importante, né? O que significa isso? Quando ele está escancarado, é porque ele já sofre há 1 ano e meio, 2. Né? Então, já tem um tempo ele é velado aos olhos do adulto. Né? Tanto que os pais muitas vezes dizem isso, né? Mas ele conta que foi na sala, que o professor estava ali, né? Mas é algo velado. Então, por ele ser velado, eu preciso compreender, né, que é difícil trabalhar, é difícil identificar. Então, quando você diz das famílias, é fundamental, porque quem são as... você acha que o autor vai chegar falando para o pai, olha, eu faço bullying? Né? O autor não vai falar isso. O alvo não fala, porque ele tem receio, ele tem medo que a violência piore. Quando se tratam de pessoas adultas, nós também não denominamos mais como bullying, e sim como mobbing. E esta também é uma prática criminosa de acordo com a lei. Aproveitando que pegamos este gancho do cenário judiciário, quero falar sobre a legislação brasileira anti-bullying de 2016, que teve avanços significativos com a Lei 14.811 em 2024, por meio da incorporação do bullying no Código Penal brasileiro. Esta lei inclui os delitos de bullying e cyberbullying, mediante o acréscimo do artigo 146-A do Código Penal. Antes da nova lei, a prática de bullying ficava restrita ao ambiente da injúria, da difamação, lesão corporal, dano moral, entre outros. E o texto da nova lei, 14.811 de 2024, segue os preceitos do Programa de Combate à Intimidação Sistemática da Lei 13.185 de 2015, instituído para que as escolas implementem ações contra o bullying e promovam uma cultura de paz. Doutoras, vocês acreditam que a nova lei sobre bullying trouxe algum impacto positivo? Faz 20 anos que a gente faz pesquisa nessa área e a gente fala como a gente precisa de políticas públicas. Então, quando vem a questão da lei anti-bullying, é um avanço, né? Se a gente pensar, principalmente a primeira, né? A de 2015, que foi depois incorporada à nossa LDB em 17, porque ela coloca lá a importância da formação dos professores. Ela cria diretrizes, né, no caso. Ela traz ali um panorama de prevenção importante. Tanto que as escolas que são processadas, às vezes, elas comprovam que elas atuaram quando elas descobriram uma situação de bullying. E elas perdem por quê? Porque elas não conseguem provar o que elas faziam antes como prevenção.
mesmo entendendo que você não vai conseguir exato, tirar todas as situações, né? Mas isso é importante. Então, se a gente pensa em políticas públicas que valorizem a questão da escola ter um plano de convivência, e não só no papel, né? Porque não adianta, se nós temos um projeto político-pedagógico, às vezes tem projetos político-pedagógicos ótimos, Números, mas é só que não papel, funcionam. né? Então isso tem que ser efetivo, tem que ser realizado na prática, né? E aí o que a gente vai fazer? Médio, curto, longo prazo? O que a gente vai fazer em relação às crianças, em relação às famílias, em relação aos funcionários, aos professores? Tudo isso precisa ser articulado. As escolas, elas têm uma certa liberdade, têm verba, inclusive, para trabalhar a formação dos professores de acordo com as suas necessidades. Então, é muito comum a escola se defrontar com alguma coisa e aí investir essa verba que recebe na formação para isso. Mas depende do que é mais... Depende de qual núcleo que está sendo. E depende do que está aparecendo na escola com maior necessidade naquele momento, naquele ano, entendeu? Que vai... E o gestor vai decidir destinar a verba para isso. Acho que um dos problemas que a gente tem na escola pública, né, no ensino público, é a continuidade. Né? Porque eu já fiz diversos trabalhos em redes públicas, que às vezes o fato de troca a gestão, e aí aquele projeto que estava ali sendo bem sucedido, tal, isso às vezes não é anulado porque os professores que receberam aquela formação atuam, né? Mas não tem mais algo que seja institucional. Né? Mas a gente tem agora, o nosso grupo de estudos acabou de fechar um convênio com aqui a Prefeitura de São Paulo e do Espírito Santo, né, em Vitória. Então, com um programa grande de 4 anos, né, que chama Entre Nós, que é coordenado pela professora Thelma Vim. Então, é um avanço isso, né, porque não é um programa pontual, não é uma ação, né, pequena, é algo estruturado, né, e que foi feito com pesquisadores, né, a gente atuou, né, em diversas redes, enfim, até chegar a esse formato de proposta formativa e preventiva e de intervenção. É importante ressaltar que se o alvo for uma pessoa com deficiência, menor de 12 anos, ou se o bullying ocorrer explicitando preconceito de raça, etnia, religião, procedência, gênero, idade, orientação sexual ou até aparência física, a pena será aplicada em dobro. E falando sobre o cyberbullying, nós sabemos que existe uma certa sensação de anonimato, como se fosse possível utilizar um disfarce, cometer atrocidades e sair ileso. Pensando nisso, eu quero alertar você que nos ouve sobre quais medidas você pode tomar nestes casos. Seja bullying direcionado a crianças e adolescentes, cyberbullying ou até mesmo mobbing. Procure o seu direito, se dirija ao distrito policial mais próximo e faça um boletim de ocorrência. Você também pode comunicar a ocorrência por meio da delegacia eletrônica. Deixaremos o link aqui embaixo para vocês. No caso de cyberbullying, procure a Divisão de Crimes Cibernéticos. Doutoras, dos estudos que vocês já realizaram, qual é o perfil psicológico que leva essa pessoa a praticar o bullying? E o que vocês acreditam que motiva uma pessoa a externalizar o preconceito, a discriminação com pessoas gordas, LGBTQIAPN+, por religião, etnia, entre outros? Interessante a sua pergunta já, né? Porque a gente está falando sobre bullying, você já falou de preconceito. Essas pessoas, elas sofrem preconceito. Né, o que é isso? É um conceito criado, né, na nossa cultura. A nossa cultura valoriza determinadas coisas e, pela sua história, desvaloriza outras coisas. Né? Por exemplo, o racismo, o machismo, eles são estruturais, né, porque na cultura, quer dizer, a gente nasce, cresce vendo situações, vivenciando situações que acabam fazendo com que a gente introjete valores a respeito da diferença existente entre essas pessoas. Agora, outra coisa estas pessoas sofrerem bullying também. Então, elas vão sofrer uma violência seguida, né, de um determinado grupo ou de uma pessoa, por conta até
das suas características, mas isso é outra coisa. Acaba sendo uma violência dupla, né? Porque uma coisa é você sofre o racismo e além de você sofrer o racismo naquele ambiente, você também é um alvo de bullying. E isso serve para tudo, né? Quando a gente qual é acho que a principal questão, né, quando a gente pensa essa questão da nossa estrutural, né, da nossa sociedade, como a gente falou, né, já anteriormente, a escola ela não está à parte dessa sociedade, né? Então todos esses problemas e esses preconceitos, né, que existem na sociedade, eles estão dentro do ambiente escolar. E a escola precisa ser um lugar para se refletir sobre isso. Então eu tenho que ter uma intencionalidade com esse trabalho, né? Desde repensar o currículo, repensar as pessoas que trabalham na escola, né? Porque às vezes você entra numa escola que não tem uma pessoa trans, não tem uma pessoa... Não tem, é um padrão. Então, por mais que a escola, de repente, coloque dentro do currículo um trabalho com a diversidade, não existe a vivência da diversidade naquele espaço. Então, é fundamental que se pense também nessas questões, né? Quer dizer, efetiva inclusão para que as crianças se acostumem com aquela... Para naturalizar é a palavra que a gente usa, você naturaliza a convivência com o diferente. Então, isto é uma coisa que você lida de um jeito, né? Que você tem que lidar com conscientização, com conteúdo, com educação, e é de uma maneira geral, porque isso está presente e a gente não vê. Agora, o bullying é outra situação completamente diferente. Né? Mas que pode estar somado ali ao preconceito, que podem ocorrer concomitantes. Que vão se somar. Doutoras, existem mecanismos de acolhimento pedagógico para quem é alvo de bullying? O acolhimento é muito importante, você entender e reconhecer, né, e não minimizar o sofrimento daquela pessoa. Mas, de alguma forma, você tem que dar recursos para esta criança e adolescente sair desse lugar, para reagir. Ela precisa se sentir com força para reagir. Então, o acolhimento, eu acho que é a primeira etapa, né? Você dizer, não, o que você está sentindo é legítimo. Quando você sente também que o outro reconhece, né, aquilo que você está passando, é como se aquilo adquirisse uma legitimidade, né? Agora, se o outro te diz, não, isso é bobagem, a própria criança, e isso acontece com o adulto mesmo, fica em dúvida se aquilo é sério ou se aquilo é bobagem. Então, o acolhimento já é um primeiro passo para você fortalecer. O trabalho, né, quando a gente identifica que de fato é uma situação de bullying, tanto com o autor como o alvo, ele precisa ser planejado. Então, como que a escola pode atuar? Né? A escola pode atuar ajudando a tomada de consciência. Então, ele precisa ter tomada de consciência para poder mudar o comportamento, tanto o alvo quanto o autor. Então, tem uma metodologia que a gente usa, uma autoavaliação, em que eles vão semanalmente preenchendo essas fichas, vão tendo diálogos, né, ali com a equipe da escola, que vai ajudando eles nessa ressignificação desse lugar, ou de alvo, ou de autor. Né? Mas para isso eu também preciso de um trabalho em conjunto com os professores, para que nas ações efetivas da convivência de dentro de sala de aula, eles consigam se colocar neste lugar. E também preciso de ações do que a gente chama dessas equipes de ajuda, né? Que é um grupo de alunos que são eleitos pelos próprios pares e que cuidam da melhoria da qualidade dessa convivência. Eles são como a referência. Quando você pergunta para um alvo de bullying, para quem que você pediria ajuda? Para os amigos. Qual que é o problema dele? Ele não tem amigos, então ele não pede ajuda, entende? Quando ele pede ajuda, ou quando se descobre, é porque a situação já está insustentável. Então, você ter um grupo de alunos que é referência, que trabalham com a convivência, isso ajuda a gente não só na prevenção, mas também na hora de identificar, porque os pais sabem quem sofre. Eles sabem o que acontece na escola, entende? Então, e aí a gente faz um trabalho com esses alunos de como é que eles se aproximam, como é que eles integram esse aluno ao grupo, de que forma, né, que a gente vai se fortalecendo, porque ele precisa ter esse grupo social que ele não tem. E a mesma coisa em relação
ao autor de bullying. Ele vai precisar se colocar à frente a um grupo que, primeiro, um grupo que não autorize ele, que não ache graça, mas um grupo também que possa incluí-lo, porque ele também precisa de ajuda. E isso é muito difícil, principalmente para as famílias entenderem. Às vezes para a escola também. Quando a gente pune, quando você adverte, suspende normalmente um aluno que é autor de bullying, o bullying piora, ele fica mais velado. É um tiro no pé quando as escolas fazem isso. E às vezes as escolas são pressionadas, né, pela família, né, pela comunidade. E aí você tem que entender que o que vai acontecer. Eu não estou querendo dizer que tem situações que a gente tem que intervir de forma exato, não estou dizendo de uma educação laissez-faire, que se é permitido tudo, mas a gente tem que entender que no bullying, esse tipo de ação, ela contribui justamente no sentido contrário. E o que vocês recomendariam para as pessoas que já passaram ou estão passando pela situação do bullying? Pais, filhos, educadores? A primeira coisa que a gente já falou, né? Não menosprezar. Não achar que é mimimi, que é bobagem, que é frescura. Em relação às famílias, a primeira coisa é procurar a escola. E a escola também, né? Procurar se posicionar, procurar ajuda, porque eu acho que a maioria das escolas não sabe muito bem como atuar da melhor maneira. A primeira coisa é assim, a denúncia, sabe? Dizer, não é bobagem, isso está acontecendo. O que vamos fazer? Vamos nos unir, o que vamos fazer? E tomar uma providência. Para aquele que sofre, né, para o alvo, é difícil para ele procurar ajuda. Mas a escola pode, por exemplo, ter canais de denúncias anônimas, né, que às vezes estimulam, inclusive, até os outros colegas a falarem, que às vezes têm receio de falar, né? Então, quanto mais nós tivermos ações no sentido, né, dessa interlocução, de ter espaços em que isso pode ser colocado mesmo, né, como um problema, mais a escola vai validando. Olha, nós estamos aqui, a gente escuta vocês, né, temos uma escuta aqui aberta às famílias, uma escuta aberta aos alunos. Acho que é importante, considerando, né, que quem sofre tem mais dificuldade de pedir essa ajuda. Psicólogos em escolas pode funcionar? Se ele atuar como um psicólogo escolar, sim, né? Não só para as questões do bullying, a psicologia escolar. Para ouvir os alunos. Né? Mas não como um psicólogo clínico, né? Porque é uma outra função. Não, né? mas como mas a gente mediador. Pode ter, sim, pode ter um psicólogo, mas você pode ter um orientador, um coordenador que já pode fazer que faça isso, um professor mediador. A promoção de uma cultura do diálogo na escola, ela é importante, né? Quando a gente pensa o conflito, né? Que não é o bullying, mas quando a gente pensa o bullying também, né? Então, promover essa cultura do diálogo é fundamental. E ações em que a gente coloque os alunos, né? As alunas, os alunos como protagonistas. Tem diversas ações, né, de sistema de apoio entre pares que já são referendados há anos na Espanha e que a gente já trouxe para o Brasil já há alguns anos e que temos pesquisas mostrando os efeitos positivos, né, em relação à prevenção, ao combate ao bullying, mas à melhoria da qualidade da convivência como um todo. E aí, gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre o assunto? Então a gente se vê no próximo episódio. Até lá!